Boa tarde a todas e todos. Inicialmente, vou informar aos meus colegas aqui da mesa que nós fazemos uma audiodescrição. É um recurso de acessibilidade que permite que as pessoas com deficiência visual possam ouvir o que pode ser visto. Por exemplo, eu vou fazer a minha descrição e a sugestão que vocês façam ou alguns outros recursos que vocês possam lembrar na hora. Mas eu sou homem branco, tenho pele branca, cabelo quase raspado, uso óculos, estou com uma blusa de manga comprida, que está um pouco frio, e tenho atrás de mim um estante com livros. Todos os meus colegas também devem fazer a sua autodescrição. Nós estamos no primeiro Congresso Mineiro de Psicologia, Direitos Humanos e Ética, do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Esse congresso se encerra hoje, né? Ele se desenvolveu do dia 27 até hoje, 1º de julho. Inicialmente, eu quero cumprimentar a assistência e os meus colegas de mesa aqui. Eu vou apresentá-los com detalhes posteriormente, mas inicialmente posso dizer que é a Patrícia Ayer, o Jorge Bichuete e o Domênico Urro, que dentre uma legião de amigos, alunos e colegas, estamos aqui reunidos para prestar homenagem ao professor Gregório Berenblim, reconhecido analista institucional, esquizoanalista e criador do esquizodrama. Nosso grande amigo faleceu em 4 de outubro do ano passado. Preciso agradecer ao Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, das pessoas da senhora Lourdes Machado, ex-presidente, e Reinaldo Júnior, atual presidente e grande idealizador desse congresso, pelo pronto atendimento à proposta da realização dessa homenagem. Professor, como carinhosamente chamávamos Gregório Berenblim, produziu uma vasta bibliografia durante sua vida, mas criou principalmente amigos e também alguns desafetos, como convém a um homem de posições intelectuais e políticas com forte frequência em desacordo com o coro dos contentes. O professor, com quem convivi por longos anos, se destacava, para mim, como referência em generosidade. Como amigo, não media esforços em nos atender nas demandas as mais diversas. Como intelectual, pensador, foi muito inventivo e original a partir da diversidade de experiências, criou o esquizodrama. Foi um homem de iniciativas, empreendedor, por onde passou, participou, deu iniciativa à organização de entidades e eventos para amplificar o campo teórico que ele representava. Os que aqui irão se manifestar compartilharam vida e trabalho com ele. Vão poder nos trazer quem foi e o que representa o professor Gregório para a nossa cultura, para a clínica e a política, em todos os âmbitos, pois com ele aprendi que a política está presente em todas as nossas ações, intervenções, mesmo em âmbitos que julgamos ser da nossa particularidade. A nossa mesa demos o nome, Gregório Berenblim, uma clínica política, guerreiro do devir. Eu, mediador, Milton Bicalho, sou psicólogo, mestre em psicologia pela UFMG, licenciado em filosofia pela UFMG, formado em esquizoanálise e esquizodrama no Instituto Gregório Berenblim, ex-presidente do CRPMG. Devo dizer, lembrar os palestrantes, que cada um terá em torno de 20 minutos para fazer sua fala. Eu direi seu nome para lhe lembrar se o tempo estiver terminando. Fim das 3 falas, né?
A plateia, os participantes, é chamado a participar, pode ir fazendo perguntas mesmo durante as falas no chat. O tempo total previsto é 1h30, ou seja, a gente encerrar pelas 17h30. A primeira exposição, Trajetória de Gregório Berenbli, recebeu o nome Trajetória de Gregório Berenbli, Análise Institucional, Esquizoanálise, Esquizodrama. Essa exposição será feita pelo Domênico Ur, professor de Psicologia da Universidade Federal de Goiás, psicólogo, mestre e doutor em Psicologia Social pela USP, com pós-doutorado na Universidade de Santiago de Compostela, Espanha, membro do Instituto Gregório Berenbli. O Domênico, você está com a palavra. Obrigado, Milton, boa tarde. É uma enorme honra poder participar dessa mesa sobre o professor Gregório. A minha tarefa é apresentar rapidamente a sua obra, porque tem muita coisa para ser dita em 20 minutos. Eu começo pela minha autodescrição. Eu sou um homem, filho de orientais, então tenho traços orientais, cabelos pretos e longos, os cabelos brancos do lado não dá para ver aqui na câmera, né? Mas pessoalmente sim. E atrás de mim está uma estante preta com livros. Bom, o Gregório Barenblit, para mim, ele é uma grande expressão, é uma máquina, é um mestre, é um professor muito original, muito singular, argentino-mineiro, como ele gostava de dizer, e que, de certa forma, ele é um dos inventores de uma clínica política, de uma clínica mais politizada, crítica, que trabalha as relações de forças, e então ele passa, né, por grandes mutações ao longo da sua trajetória, e é em Minas Gerais que ele frutifica, né, que ele tem seus mais importantes aliados e consegue, né, sedimentar, estratificar esse campo extremamente original com o esquizodrama. Esquizodrama que, de certa forma, seria, né, uma espécie de uma esquizoanálise latino-americana, ou até mesmo a gente pode ousar e falar que o esquizodrama é uma esquizoanálise decolonial. Né? Então, todas essas correntes, teorias anticoloniais, antidominação, creio que o esquizodrama e o próprio Barenblit encarnam isso. Então, o professor Barenblit, ele tem uma trajetória, como já disse, muito plural, que a gente poderia separar em 4 fases, né? 4 fases, não mais ou menos cronológicas, mas não necessariamente. A primeira é de uma psicanálise crítica, uma psicanálise marxista na Argentina na década de 60. A segunda, que tem uma ênfase maior na análise institucional. A terceira, uma ênfase na esquizoanálise. E a quarta é onde ele torna-se um autor original com um nome próprio, em que ele cria o esquizodrama. Então, a gente poderia pensar mais ou menos essas 4 fases de uma forma didática, porque o esquizodrama ele também já começou a trabalhar já na década de 70. Mas é importante falar que o professor Gregório ele esteve nessa corrente dos psicanalistas críticos, dos psicanalistas de grupo, instituições da Argentina. Ele foi aluno do Henrique Pichon Rivière, né? Então vocês que estudaram grupos, o grupo operativo, né? Sempre lembrem do Pichon Rivière, o Gregório foi um aluno dele e foi colega do José Blecher, né? Então Blecher, que também todo mundo estudou na faculdade, inclusive eles são de Santiago del Estero, na Argentina. E com esse coletivo de psicanalistas, eles quiseram levar, dentro da Associação Psicanalítica Argentina, uma discussão mais crítica, mais politizada, pensando uma psicanálise para a sociedade, não apenas para as elites, né? E um dos livros que foi o marco desse momento foi Questionamos a Psicanálise e suas instituições, né? Vocês veem aqui, o nome Gregório Barenblit aparece em segundo, mas uma das grandes protagonistas desse livro aqui foi a Mimi Langer, né? Uma psicanalista também muito precursora para discutir, por exemplo, questões do feminismo ou mesmo da revolução na psicanálise. E devido à violência de Estado na Argentina, o Gregório teve que fugir, né, vir para o Brasil, como muitos dos argentinos. Tivemos muitos psicanalistas que se exilaram em vários países do mundo, na Itália, México, Venezuela, Brasil. Ele criou um coletivo muito potente chamado IBRAPSE,
que é o Instituto Brasileiro de Psicanálise e Grupos e Instituições, que a partir do fim da década de 70 formou muitos psicanalistas de grupos, analistas institucionais e esquizoanalistas ali no Rio de Janeiro. E o IBRAPSE organizou os congressos, né, de psicanálise e grupos e instituições e trouxeram os principais pensadores das ciências humanas na época. Então foi em 78, por exemplo, que foi a primeira vez que o Félix Guattari veio para o Brasil. Não só o Félix Guattari, também tiveram convidados de renome, como Franco Basaglia, René Luroux, creio que René Luroux foi no segundo, Cher Haidt, que tinha aquela discussão sobre o feminismo, e Robert Castell e muitos outros intelectuais. E com o IBRAPSE, já havia uma ênfase maior na análise institucional na obra do Gregório Barenblit, lembrando, né, que essa separação em 4 fases que eu fiz é mais didática do que cronológica mesmo, e alguns livros importantes que ele publicou nessa época, posso citar aqui o Grupo Teoria e Técnica, né, muitos de nós temos esse livro, né, é um trabalho do IBRAPSE, né, professores do IBRAPSE e alunos escreveram sobre várias correntes teóricas de grupo, ato psicanalítico e ato político, né? Então ele já fazia uma psicanálise que era assim, uma pós-psicanálise, uma psicanálise crítica, né? Que já não era uma psicanálise clássica, inclusive uma brincadeira crítica, né? Com o Lacan, né? Esse Lacantrossas, né? Um livro da UCTEC, talvez vocês conheçam também, e acho que culmina, né? Nesse período, são muitos livros aqui do Barenblit, mas um livro que é referência em qualquer matriz curricular na psicologia é o Compêndio de Análise Institucional e Outras Correntes, do professor Gregório, que é um dos livros mais potentes que discute análise institucional. Foi traduzido também no espanhol, foi traduzido também ao francês, mas em francês, infelizmente, ainda não saiu, né? Então, eu falei rapidamente dessas 2 etapas, porque o Gregório, ele sempre pensava numa clínica, não só uma clínica individual, também uma clínica grupal, uma clínica institucional, poderia até dizer uma clínica comunitária, né? Porque as intervenções institucionais do Gregório não eram apenas, por exemplo, na escola, mas também eram na comunidade, e sendo sempre muito plural. Bom, e em Minas Gerais, é claro que o Gregório já começou a trabalhar com a esquizoanálise na Argentina, o esquizodrama também, mas em Minas Gerais é quando, de certa forma, há o maior florescimento da obra, né? Ah, sim, só queria mostrar também, esses livros são importantes, né, desses psicanalistas argentinos, é uma coleção Logrupal, né, que o Barenblit organizou com pessoas como Pavlovsky, o Baulé, o Saidon, muito importantes, né, aí o número 4 aqui, eu não tenho toda a coleção, acho que falta o número 7, quem tiver pode me enviar, e uma coleção de livros melhor ainda, né, é o Saúde e Loucura, aqui do Brasil, que é uma coleção fundamental para a saúde mental, para instituições, para que a gente trabalhe, né, então, o Gregório com o Antônio Lancetti e outros pensadores da saúde mental da reforma psiquiátrica, convidaram grandes nomes, né, como Deleuze, Guattari e outros, e assim, acho que também é uma coleção assim, de dar inveja em outros países do mundo, o que está ali no Saúde e Loucura. Mas esse último período, né, mais singular do Gregório, que ele se debruça mais sobre a esquizoanálise e o esquizodrama, eu cito esse livro aqui, A Introdução à Esquizoanálise, que muitos de vocês têm, e está saindo uma nova versão revisada, né? Esse aqui que saiu só na Argentina, mas provavelmente vai sair no Brasil daqui a um tempo, que é o Psicoanálise e Esquizoanálise, um ensaio de comparação crítica, pelo editorial das Madres da Praça de Maio, né, quando o nosso amigo Gregório Casi estava lá coordenando nessa coleção, muito interessante. E mais recentemente saiu esse livreto, né, Esquizodrama 10 Proposições Descartáveis, e esse aqui, que é o Esquizodrama Teoria, Método e Clínicas, que a companheira do Gregório, Margarete, e eu tivemos o prazer de ajudá-lo nesse livro, né? Então, falando rapidamente das 4 fases, creio que esquizodrama é o maior invento dele, porque eu sempre falo, né? Se a gente tem Paulo Freire com a sua pedagogia da libertação, ou mesmo Gutierrez com a teologia da libertação, é como se o Gregório Barenblit, com o esquizodrama, criasse as clínicas da libertação, né? Uma psicologia crítica da libertação, na qual, com seus dispositivos clínicos e políticos, visa desterritorializar os processos, desterritorializar os bloqueios,
as instâncias psíquicas coercitivas, buscando trazer novas composições, novas configurações que possam potencializar o corpo, o ato de pensar e as formas de se afetar e agir da pessoa. Então, o Gregório sempre falava, se a filosofia, a esquizoanálise é a arte de criar conceitos filosóficos, o esquizodrama é a arte de criar dispositivos de intervenção que dramatizem esses conceitos filosóficos e produzam uma nova vida, novos caminhos, uma nova potência. E então eu ouso, aí repetindo um pouco o Gregório, né, plagiando um pouco ele, eu falo assim: se Deleuze é o filósofo da diferença, Gregório Barenblit é o pensador da desterritorialização e da reinvenção. Então, todos os seus dispositivos, toda a sua obra, desde a psicanálise, na análise institucional, ele busca raspar e demolir esses processos coercitivos que empobrecem a vida, fazendo com que haja uma circulação de intensidades, de forças, de desejo, para que as pessoas possam fazer uma dobra no seu território existencial e seguir o caminho da potência ao invés da despotencialização. Então, se eu pensasse num eixo geral na obra do Gregório, eu pegaria essas questões, né? Da dramatização dos conceitos filosóficos que inventam novas práticas e, consequentemente, novas reflexões e novas teorias, e esse caminho, esse método da desterritorialização e reinvenção, né? Porque a questão não é apenas raspar aquilo que coage a vida, mas sim reinventar formas potentes de ser no mundo, formas potentes de se relacionar com o outro, né? Tanto com ética, autonomia e criação, né? Obviamente seguindo esse paradigma ético, estético, político. Então, falar do esquizodrama e da obra do Gregório é difícil porque ela é muito multifacetada e ela tem múltiplas referências. Então, geralmente, né, quando na graduação em psicologia a gente se fecha muito nas teorias e técnicas psicológicas, no esquizodrama, além das várias correntes psicoterápicas, o Gregório se inspira na política e na arte. Então, falando das correntes psicoterápicas, né, o Gregório também ele não se inspira só nas correntes psicoterápicas tradicionais, mas ele faz uma bricolagem, ele faz uma invenção a partir de diversas referências que muitas vezes não temos na graduação, né? Então, por exemplo, a vegetoterapia, a bioenergética, na qual ele pega exercícios tanto do Reich como do Lowen, isso que chamam de respiração holotrópica, né, exercícios respiratórios do casal Grof, Stanislav Grof, né, da psicologia transpessoal, para gerar esses processos de desterritorialização e reinvenção. Né? Então, vocês que já puderam participar de esquizodrama ou conhecer a teoria e prática do Gregório vão ver que há tanto os dispositivos de alta intensidade como dispositivos também mais suaves. Né? Então, Gregório também tem uma inspiração grande na política. Né? E aí eu gosto de brincar, né? Gregório, com suas práticas, seus saberes, ele falaria igual ao Jaime Bateman. Jaime Bateman era um guerrilheiro colombiano do M19, inclusive M19 foi a organização que o atual presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, fazia parte, né, mas era bem jovem, e Jaime Bateman falava assim, aqui não é União Soviética, aqui é Macondo, né, Macondo fazendo a alusão ao Oceano Solidão, do Gabriel Garcia Marques, né, e eu vejo que essa podia ser uma acepção muito do Gregório também, né, então vamos afirmar o nosso território, vamos criar a nossa utopia ativa, né, sendo uma Macondo e não a cópia, vamos supor, da Comuna de Paris ou algo assim. Então tem uma inspiração muito forte na política, em que, no caso, né, quando eu vejo a obra do Gregório, suas práticas, não é utilizar a esquizoanálise para reduzir ou analisar os movimentos políticos, mas é trabalhar os movimentos políticos no sentido do que eles podem nos ensinar, do que eles podem nos contagiar para que tenhamos uma prática mais instituinte e potente. Então, ao invés de nós reduzirmos o movimento político que nos ilumina e faz com que o esquizodrama possa florescer mais e mais ainda. Né? Então,
se a gente pegar, né, os convidados dos congressos de esquizoanálise e esquizodrama que o Gregório organizava, a gente vai ter referências de vários campos, né? Então, por exemplo, até eu lembro que o João Nery, né, o escritor João Nery, um homem trans falecido, também participou de um desses congressos, né, trazendo toda essa discussão de diversidade, da questão trans, assim, muitos anos antes disso vir mais à tona na academia, né? Só um exemplo, como outras lideranças ou participantes, militantes de movimentos sociais que vêm nas formações de esquizodrama, seja MST, ou mesmo até o próprio Ailton Krenak, que pôde nos iluminar na penúltima formação, né? Então, o que eu quero dizer é que os movimentos sociais, né, a política, são muito importantes para o esquizodrama, não para que sejam objeto de análise, mas muito pelo contrário, né, que eles nos afetem e façam com que essa nossa esquizoanálise decolonial cresça e se propague mais ainda. E da arte, obviamente, o processo de produção estético para o Gregório é algo fundamental em sua clínica. A sua clínica é invenção de novas formas de ser, outras formas de se expressar, outras movimentações, outros fluxos. Então, na obra, nas práticas, nos escritos do Gregório, a gente vai ver essa influência artística muito forte, e um dos preferidos para ele é a obra do Antonin Artaud. Antonin Artaud, um dramaturgo francês, um diretor, um ator, depois foi conhecido, né, como um diretor esquizofrênico. Ele chegou a ser internado, chegou a ser atendido pelo próprio Lacan, né? Aí eu brinco um pouco, né, mas as pessoas falam assim, o Artaud estava muito ruim porque o Artaud ficou num mutismo nos atendimentos do Lacan. Aí eu brinco e falo, não, é o contrário, né? O Artaud utilizou o mutismo como uma forma de resistência a esse inconsciente estruturalista que o Lacan queria lhe impingir, né? Então, o Gregório gostava muito do Artaud, porque ele criou uma espécie de teatro chamado Teatro da Crueldade. E o Teatro da Crueldade seria aquele teatro que não é apenas o teatro representação, aquilo que a gente está muito acostumado a ver, seja no palco ou nas novelas, nesses seriados, mas seria o puro teatro da afetação. O puro teatro no qual não haveria uma divisão entre atores e público, no qual os atores, a cena, a direção estariam afetando diretamente esse público, trazendo à tona seus afetos mais intensos, né? Então, a crueldade seria essa crueldade de certa forma, de descolonizar o público, trazer o público para a cena. E o Gregório, desde sempre, pensava nisso, né? Como fazer, então, a minha clínica como uma clínica da crueldade, como essa clínica da produção de um corpo sem órgãos. Corpo sem órgãos, um conceito muito caro ao Deleuze-Guattari. E, claro, né? Então, dessa inspiração estética e artística, o Gregório, no esquizodrama, vai criar dispositivos de alta intensidade, mas ele sempre conseguia também trabalhar uma grande continência ao que surgia desses processos, né? Então, só dando um exemplo de uma inspiração artística para o Gregório Barenblit, a obra do Antonin Artaud, principalmente essa ideia do teatro da crueldade, e que é muito bem atualizada no Brasil, no Teatro Oficina Usina Usona, do grande Zé Celso, né? O Zé Celso também ele participou de nossas últimas formações. Mas não só essa inspiração do teatro como um eixo, ou um eixo de análise, de intervenção, eu vejo o esquizodrama sempre como algo artístico, porque sempre é uma criação de si, uma criação da potência, uma criação de fluxos, né? Então, não dá para pensar isso de forma separada. E então, a minha breve apresentação, apenas para iniciar, foi apresentar rapidamente esses 4 momentos da obra do Gregório Barenblit, e eu ressaltei esse 4º momento principal do esquizodrama, porque no esquizodrama ele conseguiu, de certa forma, né, trabalhar... Sim, já vou encerrando. Essas forças moleculares do inconsciente que nos fazem outrar-se e sendo assim, muito pragmático, nos ensinando, de certa forma, outras formas de viver em que sempre seguimos
resistindo, lutando e acreditando em outros mundos possíveis. Obrigado. Obrigado, Domênico. Muito interessante a sua exposição. Afinal, você conseguiu, né, nesse tempo pequeno, trazer uma trajetória bastante interessante do professor. Agora nós vamos para a segunda exposição, que é do Jorge, que traz uma mesa, a sua fala com o nome, Gregório Berenbli, presente. A clínica esquizodramática no CAPS Maria Boneca, insurgência e resistência. O Jorge Bichuete é médico, psicoterapeuta, analista institucional, esquizoanalista e esquizodramatista. Membro da equipe do CAPS Maria Boneca, da Fundação Gregório Berenbli e do Instituto Gregório Berenbli, em BH. Autor dos livros Lembrança da Loucura e Crise e Vida. Jorge, você tem a palavra. Inicialmente, eu queria, com um beijo no coração, agradecer o carinho do CRP por esse momento, acariciar cada um dos companheiros e da companheira nessa mesa e saudar a todos, todas e todes, dizer da alegria desse momento. São 31 anos de convívio, de um CAPS que vivencia a inspiração de uma prática clínica insurgente, resistente, criativa, de transformação da nossa loucura de merda do cotidiano numa loucura bela, como sugeria Pichon Rivière, a partir do convívio com um amigo, um mestre, professor Gregório Barenblit. É difícil selecionar, nesses anos de convivência e de construção de uma clínica, conceitos e momentos para falar da contribuição do Gregório. E eu vou começar por um efeito, o livro Poemas de Vida, de autores diversos, dos usuários do NAPS Maria Boneca. Eu selecionei como retrato da contribuição ao cuidado e à clínica do Gregório um texto de um usuário que, se fosse visto pela medicina no seu olhar conservador, seria percebido como um CID F20.0, esquizofrenia paranoide. Mas aqui é alguém que transforma a própria loucura num canto de amor e liberdade. E diz assim: saúde. Saúde é saúde. Muita felicidade. Amor e vida. Uberaba Esporte Clube, o Gol, Independente, Abadia. A ditadura é doença. Saúde é descanso. Arroz, macarronada, um cigarrinho, o forró. Saúde é vida. Vida vai se levando. Arrimo, mente, luta. Saúde não é ambição. Saúde é vida. Arrimo, mente e luta. Saúde não é ambição. A construção da clínica do CAPS Maria Boneca, o dia a dia de desconstrução da exclusão do asilo e a reinvenção do cuidado na liberdade, que também é arte, de reinventar o próprio mundo e o horizonte, teve, na busca de conceitos e ferramentas, um incansável percurso. Um ponto perdido e que ainda é atual. Um encontro nacional de acompanhantes terapêuticos, que gera o livro A Clínica na Rua,
a rua como espaço clínico, onde o Gregório afirma: o psicótico é alguém que renunciou ao mundo de vendedores e vencedores. Nesse momento, ele institui um caminho para a clínica antimanicomial, a partir do entendimento da psicose como uma crise que quebra, que rompe com o instituído, com o status quo, com o capitalismo. Então, é uma clínica, a clínica antimanicomial, inspirada em Gregório Barenglitch, é uma clínica anticapitalista. É uma clínica que busca a luta e a construção de um outro mundo possível e necessário. E é uma clínica que rompe com o paradigma da vitória, do pódio, campeões de tudo, e aceita o humano, demasiado humano, que pulsa e que busca, para além dos limites, uma utopia ativa de novos modos de amar e se encontrar, relacionando criativamente. E é uma clínica, então, de afirmação da vida. Insurgente, porque rompe com o sistema. E daí ele vai afirmar: o psicótico é a surra que o simulacro levou do sistema. E então chama, num primeiro momento, para a construção da clínica do cuidado em liberdade como clínica da singularidade, da diferença, do afirmativo. Então, nós temos, num dia a dia, um olhar sobre a doença que revoluciona o cuidado. Há 30 anos atrás, numa conferência em Uberaba, ele começa a desenhar a crise de agitação, de delírio, de tristeza, a crise do humano sofrido numa encruzilhada. E perceber, e falando dessa percepção da crise como uma dificuldade do homem de conviver com a vida como ela está organizada, como ela está instituída. E ele diz: mas o cuidado, e é necessário, então, a construção de uma clínica do CAPS e de toda a rede da saúde mental, porque essa crise tem como resposta um mundo que olha para o outro, que é singular, e tenta transformá-lo em acomodação, e faz um conserto ortopédico que leva ele de novo para a passividade, para o servilismo, para a mesmice, para a normalidade enquanto mediocridade institucionalizada. E aí, nessa conferência, ele diz: a construção do CAPS precisa, então, se inspirar numa percepção da crise que é capaz de fugir do adoecimento e afirmamente reinventar uma nova vida. E ele fala da crise na genialidade, da crise no artista, que tem no viver, no existir, do caminho da produção da arte, a abertura de uma janela no horizonte existencial, de ruptura com o instituído e abertura para novos mundos. O dia a dia era a construção de um cuidado amoroso, includente, de luta, e que ia desenvolvendo uma boniteza na possibilidade da oficina, do encontro, enquanto diálogo e criatividade. Mas vivia os seus obstáculos, os seus limites. Numa supervisão, a equipe do CAPS Maria Boneca coloca para Gregório Barenglitch um desafio que é comum
a todo mundo que lida com o dia a dia. Conseguimos. Conseguimos fugir do hospício, superar a lógica manicomial, a vida mortificada, crucificada na exclusão asilar. Mas pouco temos conseguido nos caminhos da reabilitação. E o psicótico ainda continua ali, crônico, no sentido do que é a expectativa do mundo. E ele, então, trabalha que a lógica da minha percepção da singularidade que se reinventa em como caminho novo não podia ser uma clínica que olha a partir da produtividade e da vitória. Mas que era preciso entender que apenas a militância por um outro mundo possível, pela superação de toda exclusão, faria com que o psicótico encontrasse, então, no cuidado, uma ponte para sair da passividade da dor, quieta num canto, para a anunciação de um outro mundo, para pronunciar uma palavra, para inventar um novo pedaço de vida, uma nova terra. Então, Gregório conceitua nesse momento. A nossa perspectiva como caminho do cuidado é a militância. A militância pela vida. A militância por uma sociedade de liberdade, solidariedade. E o usuário, à medida que se percebe assim, ele vai perceber como alguém que supera a doença que cronifica para vivenciar a luta da singularidade que cria redes, rizoma, que se rizomatiza em coletivos que lutam na ousadia de perseguir a aurora, de correr atrás do amanhecer. Então, é uma perspectiva, e é uma clínica que, por isso mesmo, é política. Então, são conceitos do Gregório no dia a dia da construção de um CAPS. O acolhimento amoroso, solidário, mas também a organização transversal, autogestiva e autoanalítica, que permite o outro sair do assujeitamento e pronunciar a sua palavra, inventar a sua arte e fabricar na sua luta uma nova terra. É um desafio. Numa assembleia, o Gregório enfrenta o debate com os usuários. E os usuários falam assim: Doutor Gregório, eu venho para o CAPS e as pessoas ficam me perguntando assim, com o olho já num canto. Quem é e para onde vai esse sujeito? E pergunta: onde você vai? Aí o Gregório diz: olha, se você disser eu sou um psicótico e estou indo para a clínica, está tudo bem. Mas se você quiser também camuflar, a vida é sua. E é esse carinho que me leva, eu no meio da frase, dar uma concretude que eu consigo chegar agora. Quem sou eu? Eu sou um homem branco, velho, com traços de árabe e do índio caiapó, que marca os meus ancestrais. Eu sou um homem de olhar triste e de coração sonhador, que trago na face as rugas do tempo, mas essas rugas hoje estão vitalizadas, porque as lágrimas aprenderam a ninhar sonhos. Então, eu estou vestido com uma camisa que lembra a minha juventude, uma camisa preta. E é uma camisa preta que esconde uma por trás, vermelha,
aonde está tatuado frases, sem medo de ser feliz, de perto nem ninguém é normal, por uma sociedade sem manicômios. Então eu sou um homem branco velho feito na luta, uma luta que é sonho, que é poesia, e que foi aprendizado. E aprendizado que, onde eu carreguei no dia a dia do CAPS um aprendizado de ouvir. A loucura é o vazio da solidão de quem ama. De ir tecendo construções que foram me assustando. Um CAPS que saía no carnaval fazendo uma homenagem a Vivaldi. E eu falava, são os psicóticos da periferia, e foram eles que, numa assembleia, disseram: nós queremos ir para a rua ao som das 4 estações e queremos contar para a população o belo que é a música erudita, como é belo o forró, o chamego, o trimelique do samba, como é belo a festa. É uma clínica que se faz festa, por isso que é uma clínica da alegria. Mas esse longo tempo de trabalho também foi momentos de dor, de aventura, de aprendizado. E eu trago, então, para pensar a clínica esquizodramática, vivências que eu fui colecionando. Na clínica, o aprendizado, uma provocação, viver como se cura, curar como se vive. O professor era sempre intrigante. Na minha terapia pessoal, o tive, para além da amizade, também como escora e provocação, chamado para ir além. Certo dia, maltrapilho pelos vendavais da vida, cheio de feridas, sangrando, o ouvi. Após um tempo de sessão, já reorganizado, me percebi com vontade de viver e comecei já a delirar a megalomania da vida, sempre no pleonasmo do grandioso. Ele me olhou e falou: há muito que me basta trabalhar e relacionar criativamente. Esqueci de contar de que eu sou um homem velho, branco, pai da Luinha. Mas vamos voltar. Então, ele conceituando, basta-nos, na busca da saúde que é acolhimento, da saúde que é a aceitação da humanidade, mas também que é a invenção da nova humanidade, trabalhar e relacionar criativamente. Nesse sentido, é uma provocação política de superação do capitalismo que é negado pela psicose. E, por isso, é uma afirmativa da psicose que sai do discurso e da vivência da doença, do sintoma, para se reinventar como vida nova. E se propõe um trabalho cotidiano de superação da subhumanidade da miséria e da desumanidade do egoísmo, inventando uma nova humanidade. O último trabalho que a gente fez público, que foi uma live no início da... O último trabalho público que ele fez com a Fundação Gregório Barenglitch e com o CAPS. Generosamente, apesar de todas as dificuldades, ele fez questão de participar da live sobre sexo e amor. E aí, no final, ele queria saber se ele tinha conseguido atender o que o grupo esperava. E falava, porque para mim anda difícil, eu ando à procura do devir imperceptível. E ele conseguia o devir imperceptível no sentido de chamar o outro
para que o outro inventasse, para que o outro elaborasse percepções, conceitos, ferramentas, vida nova, nova clínica. Mas ele estava sempre ali, como um corpo que, para mim, só é possível ser retratado enquanto clínica e vida na poesia. Então, ele é o velho da terra sonâmbula de Mio Couto. O velho é cheio de paciências, de paternais maternidades, sem nunca lhe escapar uma ternura. Então, o projeto de humanização que chega a uma clínica esquizodramática é a clínica da ternura, de nenhuma ternura que se escapa por se inventar paternais maternidade, como invencionática, clínica de criação. O esquizodrama era sempre uma proposta intrigante. Os construímos muitas vezes juntos, inventando ferramentas, buscando na cultura indígena, nas tradições das cirandas, exercícios e experimentos que permitisse o homem viver uma clínica para além da identidade, uma clínica que fosse drama do devir. O esperançar, mas o esperançar para além do trilho, na invenção de novos modos de existir, atualizando virtualidades, inventando uma nova humanidade. Então, aprender uma clínica que era o drama do devir era apaixonante. E a gente queria que ele nos ensinasse receitas, que ele nos desse protocolos, que ele nos propiciasse procedimentos claros, objetivos, que nos permite replicar, reproduzir, tal qual percebíamos ele fazendo. E ele dizia, não, a clínica esquizodramática, que é drama do devir, ela é clínica da invenção. Cada um a inventa a partir dos recursos, das buscas, da heterogeneidade que ele consiga conectar e tecer. Então, viver o esquizodrama enquanto experimentação que nos enlouquecia para que da loucura saíssemos da pior doença, que é a normose, a normalidade, a vida cinzenta, se apaixonando por novos modos de ser, se permitindo ir para além, era um desafio, mas um desafio que era feito inventando a possibilidade de estar para além do ego, para além do ego narcísico, onipotente, competitivo, de propriedade privada, de acumulações, que corre sempre atrás do pódio em busca das vitórias. O movimento preto... Sim, eu vou, já encerro. O movimento preto clareia dizendo: não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Talvez Gregório seja uma voz, e ele é muito nítido quando ele fala que é preciso uma vida esquizodramática, de que não basta não sermos agente do manicômio. Temos que ser capazes de ser vida não fascista, vida decolonial, vida ecossocialista e feminista, vida obra de arte, passarinheira, capaz de poesia, mas também capaz da ternura do abraço. E é por isso que eu, mineiro,
junto de amigos com saudade de uma mesa, de trocas, no carinho do abraço, eu digo: o que é essa clínica? Eu acho que o Clube da Esquina diria: deu um vento na roseira, espalhou a primavera e cobriu a flor com flor. É isso que nasce do esquizodrama. Um jeito de travessia que é também um aprendizado para que os nossos corpos sejam capazes de primaverar e primaverar. Um beijo. Isso, Jorge. Cobrir a flor com flor. É muito, Jorge. Muito legal. Mas, Jorge, eu agradeci demais de ter podido participar desse momento com você. E agora nós vamos ouvir a Patrícia Ayer, que é psicóloga, formada pelo FMG, com especialização em grupos, análise institucional e esquizoanálise pelo Instituto Félix Guattari, mestrado em estudos de subjetividade pela PUC São Paulo, professora colaboradora do Instituto Gregório Berenbli, atua na saúde mental, na atenção primária, da PBH, atende em consultório online e presencial. Patrícia, eu vou lhe passar a palavra e você, a solicitação que você faz a sua descrição, para aqueles que, facilitar as pessoas que estão acompanhando, que não enxergam. Tá bem? Sua palavra, Patrícia. Olá, agora estão me ouvindo. Perfeito? Estão me ouvindo? Perfeito. Tá, então eu acho que eu vou começar não dizendo boa tarde a todos, todas e todos, mas dizendo do jeito que o Krenak diz, boa tarde, parentes. Eu adoro essa ideia do Krenak, né? Somos parentes, né? Parentes. Depois a gente conversa sobre parentesco. Bom, a ideia era falar sobre o percurso de Gregório em BH. É muita coisa, gente. É coisa demais. Ele criou muita coisa, ele produziu muita coisa, ele fez várias intervenções, várias palestras, era um clínico maravilhoso, um militante. É impossível, em 20 minutos, falar da trajetória, percurso, trajeto de Gregório Barenblit. Acho que seria necessário chamar vários contadores de história, né? Vários griots. Mas eu vou contar um pouquinho do encontro com o Gregório. Foi há 35 anos ou mais atrás. Eu não estou trazendo a minha questão pessoal como uma questão egocêntrica, personalística, mas como uma questão que permite uma certa análise de forças. Eu era uma jovem psicóloga, com 8 anos formada. Nos primeiros 8 anos, eu trabalhei com clínica e dando aulas em alguns lugares, em BH e fora de BH. E, nesse momento, eu tinha 2 crianças pequenas, estava me dedicando só ao consultório, e tinha uma sócia e a gente estudava. A gente estudava Lacan. Sabe por quê? Porque eu estava fazendo uma especialização lato sensu na Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu me formei. E a gente tentava estudar Lacan, e eu naquele mal-estar com as aulas, com os estudos, porque Lacan não falava nada do campo social. E eu já estava louca, irritada, chata. Aí, e a minha companheira de estudo também, a gente falou assim, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, vamos. Acho que a gente pode ir lá no sindicato dos psicólogos, a gente não sabe nada do sindicato. Fomos ao sindicato, encontramos a Beth Dias, que no momento era a presidente do sindicato, uma companheira cega, potentíssima, maravilhosa, lutadora, aguerrida, e a Lu e a Marta Elizabeth, uma psicóloga antimanicomial que chegou à coordenação de saúde mental do Estado. Se eu estiver errado, o Milton me corrige. E a gente falou, não, a gente quer conhecer o sindicato, quer fazer alguma coisa, a gente não aguenta mais.
Aí elas falaram, tudo bem, pode entrar. E nos apresentaram um projeto que elas já estavam desenvolvendo, que era um projeto de uma palestra, de uma série de palestras do Gregório Barenblit, que se chamava 5 lições sobre a transferência. Por que elas propuseram isso? Porque elas já tinham um diagnóstico que o psicólogo não se identificava com as lutas sindicais, porque, em geral, as lutas sindicais estão voltadas para as lutas do trabalho manual, né? Então, o trabalhador da psicologia é um trabalho da mente, é um trabalhador da mente, trabalhador psíquico, cognitivo, intelectual. Então, elas pensaram em gerar esse curso para agregar pessoas ao sindicato, até porque o sindicato, nesse momento, estava num período de nova diretoria e não tinha nenhuma candidatura. E aí, naquele tempo, não sei se hoje continua sendo igual, as pessoas, os sindicatos sofriam intervenção governamental quando não tinham candidatura. Eu me dei conta agora que eu sou muito acelerada e que eu esqueci de me descrever. Posso me descrever agora? Sim, fica à vontade. Claro. Até porque, gente, a vida clínica e a política não são tão ordenadas, né? Então, a minha descrição, eu sou uma mulher branca, de cabelo curtinho, grisalho, estou com uma blusa que tem laranja claro, uma manga mais vermelha, uma manga amarela e uma aplicação preta e branca. Tenho meio cara de índia, ninguém consegue admitir isso, mas eu admito, tá? Porque eu tenho uma carinha de índia mesmo, maxilar bem alto e os olhos muito pequenos. Mas aí, continuando. Bora lá. Fui participar da produção das 5 lições sobre a transferência, né, com toda força, com muita gente. A gente conseguiu o auditório da Faculdade de Medicina, no campus da saúde urbano, não no campus da saúde, no campus, mas o campus mais local aqui em BH. E foi muito potente o Gregório dando aulas, palestras, encontros, cada vez era um encontro magnífico, né? Sobre 5 lições da psicanálise. Por que eu estou falando que eram encontros magníficos? Não sei se a palavra melhor é essa. Isso aí, Domênico. 5 lições sobre a transferência. Vocês não sabem, mas a publicação do primeiro livro, o Gregório doou toda a renda da venda do livro SIND, do Sindicato dos Psicólogos. Então, aí a gente recorre à fala dos companheiros que me antecederam, né? Esse cara sempre na ação política, né? Micropolítica, política institucional, política sindical, um aguerrido mesmo. Agora, acho que... E aí a gente participou desse encontro, né? E eu queria fazer um comentário, que o encontro com o Gregório não era um encontro interpessoal. Eu custei para entender isso. Era um encontro muito mais com o campo de forças ativas. Ele era uma pluralidade, ele era animado pela vontade de potência ativa, afirmativa, de criar novos modos de relacionamento, novas práticas sindicais, novas práticas grupais, uma outra clínica, enfim. E ele não era habitado por essas forças, só como docente, não, era uma maneira de viver, porque era um nômade, né? Um nômade do pensamento, mas um nômade geográfico, que saiu perseguido da Argentina, veio para o Rio de Janeiro, criou o IBRAP, já foi citado isso, veio para BH, né, traçou uma trajetória maravilhosa, criou o Instituto Félix Guattari, junto com uma pessoa muito potente, que é a Margarete, e esse instituto virou depois o Instituto Gregório Barenblit. Acho que ele ficava assim, meio tímido com essa história, mas acabou aceitando, né?
que a gente que queria, né? E ele não bateu de frente. E ele era uma inspiração mesmo o tempo todo para modos de invenção, que ele nunca pretendeu fazer uma escola, uma igreja, a igreja do Gregório, era longe dele. Ele era um nômade da experimentação. Então, eu falei um pouquinho antes dessa relação com o PSIND e dos 5 lições sobre transferência. Eu estou falando muito rápido, porque eu não quero passar do tempo. Porque eu estou dizendo um pouco do acaso do início, né? Teve um acaso aí. E também, para relatar que esse encontro através do PSIND, para montar o curso do Gregório, resultou num conjunto de pessoas e de forças que gestou a primeira, a próxima direção do sindicato, que não tinha candidatura, né? E que eu estava com um monte de gente, muitas pessoas se contaminaram pela ideia de ativar o sindicato, e realmente a gente conseguiu ativar o sindicato. Mas o que eu acho importante nessa história é que o Gregório continuou um parceiro maravilhoso do sindicato. Quando eu estava no sindicato, eu era diretora de cultura, e aí eu propus para ele: Gregório, você topa, já que os psicólogos são trabalhadores mentais, você topa da gente bolar um cinema comentado com você? Claro, ele topou, a gente fez cinemas comentados em BH, no Cine Clube Savassi, e era muito legal, porque tinham 70 pessoas do lado de fora, do lado de dentro, e 70 pessoas do lado de fora, né? Então, é importante compreender, assim, um aspecto importante do Gregório, né? Ele era um nobre. Não é um nobre no sentido da titulação social de classe, não. É bem um nobre no sentido nietzschiano, né? E um nobre no sentido nietzschiano diz respeito à operação vital da vontade afirmativa de potência, né? Que é um princípio modelador das forças do mundo, e do devir ativo e do devir afirmativo, que sempre teremos combate de forças contra forças. Não é forças contra objetos. Em Nietzsche, é forças contra forças. E o Gregório era portador desse combate das forças ativas, né, que são ditas forças que criam, né, que experimentam modos de existência, que inventam. Ele falava muito isso. Gregório nunca pensou em fazer escola. Dessa vez, quando eu fui convidada, eu acho que eu fiz uma parceria aí do Gregório com o Nietzsche, mas o Nietzsche tem, né, acho que na introdução ao Zaratustra, agora não sei exatamente se é na introdução, mas ele diz assim: não quero seguidores. E o Gregório, ele não falava não quero seguidores, porque ele era muito sábio. Ele falava assim: inventem, que era uma provocação, que eu não sei se foi o Domênico ou o Jorge que falou, era uma provocação para sair dos territórios consagrados, subjetivos e sociais, aqueles da especialidade, da especificidade, né, da docência consagrada, da militância já pré-configurada ou configurada, da clínica ortodoxa, que acho que o Jorge falou muito bem. Então, ele era um cara assim, o Gregório era um efeito, né? Não era uma pessoa, acho que, também não quero exagerar muito, mas tinha uma dimensão de acontecimento. Porque ele dizia: olha, inventem, ative a experimentação, inventem modos de ser sujeito, de perceber o mundo, de dizer o mundo, de construí-lo. E, ao meu ver, aumentando o teor de vida em cada invenção. Eu falo teor de vida porque é igual teor de sódio num alimento, né? Nunca há uma vida pura, né? Uma forma social, um modo de existir, um modo de funcionar que seja só vitalizado,
né? Há uma dinâmica entre teores de vida e teores de despotencialização. Mas o trabalho dele, né, sobretudo o trabalho dele, ele tinha o eixo, né, dessa potencialização do teor de vida em qualquer lugar, e tinha uma coisa de contágio, sabe? Ele contagiava solidariedade, insurgência contra a opressão, contra contra mistificação, contra dominação. Era um analista institucional maravilhoso, um esquizoanalista fantástico, um esquizodramatista único. Ele que inventou o esquizodrama e deu de presente, botou no colo de todo mundo e falou: invente. Ele era também, ao meu ver, sabe, ele se colocava como um dionisíaco, um dionisíaco afirmador da criação, de direitos mais que humanos. Acho que o Gregório pensava para além do homem. Ele fazia uma crítica lúcida, perspicaz, pertinente ao homem branco, identitário, hegemônico, empresário, capitalístico, né? Esse tipo de indivíduo, né? Porque acho que o Gregório, quando eu falo que ele era dionisíaco, é porque eu apelo um pouco para a figura do Dionísio mesmo, como força de criação e autocriação, porque as coisas não estão separadas. A cada vez que se cria algo no mundo, a gente se recria, se reinventa, ocorre uma mutação subjetiva, né? E também um ser, o Dionísio também é uma figura que me permite pensar na destruição, porque o Gregório era um combatente. Ele era muito claro contra a opressão, contra a discriminação, contra a segregação, de qualquer tipo. Ele não tinha menor problema de bater de frente. Tem um livro que se chama Inconsciente Institucional, que acho que tem um comentário, não sei se é do Lancet, porque eu lembrei agora e não consultei o livro antes. Não sei se é do Lancet que fala: quando o Gregório aponta a metralhadora, ele acerta. Pois é. Então, a gente herdou, né? Eu acho que herança é uma coisa legal, essa coisa dos nossos ancestrais, né? Não biológicos. A gente herdou deles saberes, paixões, humor, engenho para ampliar a existência. Mas pensando no humor, eu anotei, mas já me perdi completamente. Pensando no humor, eu me lembrei do Bergson, né? Em que o humor é colocado como um elemento para a inteligência, né? Eu anotei aqui, mas eu não sei mais, gente. Vou tentar lembrar, né? Para Bergson, o humor, o riso, é uma força para a inteligência, direcionada, destinada à inteligência pura. O que é inteligência pura em Bergson levaria um tempão para eu explicar. Mas o que quer dizer é que a gente distancia do objeto, do qual a gente ri, né? Do qual a gente curte, rindo, e a gente amplia a percepção do objeto. Então, é um elemento lançado para a inteligência pura. E o Gregório tinha isso do humor maravilhoso, do riso, em suas palestras, em seus encontros pessoais, em suas intervenções, nos cursos do Instituto Gregório Benemblid, que se tornou Instituto do Instituto Félix Guattari, que se tornou Instituto Gregório Benemblid. E ele tinha muito essa arte do humor, né? Do humor combatente, que era um jeito também dele passar para a gente, assim, que ele não tinha nenhuma vontade de verdade, porque ele é muito postulante do
o conhecimento sabe, o conhecimento vale por aquilo que a gente faz com ele. Então, eu peguei um livro que eu adorei, que é organizado pelo André Martins, que se chama O Conhecimento como Vontade, como o mais potente dos afetos. E o que o autor desse livro fala, que eu falei assim, é o Barenbrito. Não só o Barenbrito, são muitos outros, né? É o conhecimento como alegria de viver, de afirmar a vitalidade em qualquer espaço, em sala de aula, no sindicato, numa palestra, numa intervenção, no esquizodrama. É o afeto que nos modifica em direção à potência de afirmar as diferenças, de pilotar essa potência de diferenciação constante da existência. E acho que isso é de uma importância enorme num Brasil que, com um presidente, um despresidente, que nega todas as diferenças, né? Então, é isso que eu trouxe, mas eu gostaria de terminar falando um pouquinho dessa contribuição maravilhosa que é o esquizodrama, né? E que é mesmo a coisa de um nobre, né? Não no sentido da titulação social, mas no sentido nietzschiano de um afirmador da vida. Porque eu assisti um vídeo agora, uns 2, 3 dias, e aí eu compreendi mais uma vez o que é o esquizodrama, essa maravilhosa invenção do professor, né? Eu chamava ele de professor, que é ação, era um homem de ação, né? Ato, né? Como lhe era próprio, agir, intervir a favor da vida, movimento do intensivo, e é um intensivo misturado, ele não é separadinho nas caixinhas científicas, é o intensivo do saber popular, dos movimentos políticos, das clínicas inventadas, do teatro, do cinema, dos movimentos sociais. Era um movimento de intensidades. E esse movimento era a façanha para afirmar novos mundos, novas relações, novas conjugalidades, outra maneira de lidar com a sexualidade, com o gênero, com os gêneros. Era um micropolítico maravilhoso, né? Questionando sempre a hipocrisia, né? Acho que o Gregório tinha uma coisa muito forte, que me capturou por 35 anos. Eu o conheci, eu era uma jovem, com 2 filhas pequenas, e não desgrudei do Gregório hora nenhuma. Porque a herança dele é a herança nietzschiana das forças ativas, da vontade de potência afirmativa que nos perpassa. Acho que ele não gostaria que a gente tentasse reproduzi-lo. Ele ficaria meio mal-humorado. Mas acho que a gente pode intensificar essa vontade que o atravessava, essa vontade afirmativa, essa vontade de criar o mundo, esse Dionísio que habita todos nós. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Acho que nós podemos, inclusive, né, naturalmente, se você transitou no percurso do Gregório aqui em Belo Horizonte, acho que é uma coisa que nós aqui em Minas tivemos a oportunidade de conviver muito perto com ele, né? Você há mais tempo, mas eu também por um bom tempo. Acho que a gente podia conversar um pouco mais, trazendo experiências, vivências. E quando eu falo experiência, por exemplo, assim, quando eu contei que para uma pessoa que estuda comigo, que
que o Jorge vinha falar do Capos Maria Boneca. E essa pessoa, né, fica pergunta, né, ela não está aqui agora, mas eu me faço portador da pergunta dela. A curiosidade dele, eu até já estive aí, já participei de esquizodrama no Capos Maria Boneca, mas fico pensando que outras pessoas que às vezes nunca viram em loco têm a curiosidade, como com essa clientela tão diversa é possível conduzir um esquizodrama. Mas eu não estou ainda, não é colocando essa pergunta para você, porque certamente eu gostaria que primeiro vocês pudessem conversar entre vocês um pouco. Talvez a Patrícia podia contar mais historietas de Belo Horizonte, que a gente também quer saber disso, porque o professor Gregório era um contador de história também, ele não dava uma aula sem ter um caso, outro, ele sempre incrementava as aulas dele com as histórias. Enfim, mas nesse meio tempo aqui, eu quero dizer para vocês que, para mim, que acompanhei vocês três, foi uma oportunidade enorme, fico muito agradecido que vocês tenham, né, me dado essa oportunidade, vocês todos acolheram com muita alegria, né, a proposta de a gente fazer essa mesa. Eu tenho uma pessoa que fez um comentário aqui no chat, acho que a gente podia ir neles, mas antes eu queria dar a oportunidade, se vocês têm alguma pergunta que vocês querem dirigir um para o outro, se há alguma coisa dessa natureza. Hoje a gente passaria imediatamente para a pergunta aqui da pessoa da mesa. Digam, fique à vontade. Pode se manifestar. Bom, eu não entendi. Então, eu vou trazer a pergunta da Roberta aqui. A Roberta diz que é estudante de psicologia, que é no 6º período, mas ela diz que está tendo prazer agora, né, com essa mesa, de conhecer melhor Gregório Berenbrit. E tenho lembrado, e acho que a pergunta dela é muito pertinente, tenho lembrado muito de Inês da Silveira. Parece que não só aplicaram suas ciências, como vivenciaram. Estou certa? Acho que essa pergunta dela eu vou colocar para vocês, né? Naturalmente, alguns mais, outros menos. A gente tem notícia do trabalho, e alguns conhecem mais, Denise da Silveira. Acho que poderia comentar isso aqui, né? Que não é bem uma pergunta, é quase mesmo um comentário, mas que eu acho que comporta a gente conversar um pouco sobre. Pode ser? Pode. Fique à vontade. Quem vamos começar? Vamos começar pelo Domênico, que está há mais tempo, né? Já falou há mais tempo, já recarregou as baterias aí. Vamos lá, hein, Domênico? Eu só queria comentar esse método, o método do Gregório, bem como o da Anísio da Silveira, que é um método de descolonização das práticas. Aprenda a inventar, experimente, não procure a raiz, siga os canais. E creio que todo mundo que trabalhou com o Gregório, como a Patrícia colocou, ou como o Jorge é pura expressão da invenção, da poesia, o Gregório nos ensina isso, a Nilce nos ensina isso. Mas nós, enquanto psicólogos, dificilmente conseguimos aprender essa invenção, esse puro pensamento, a pura potência. E eu digo isso porque nós da psicologia, ou meus alunos que se falam psicólogos, eles sentem muito a vontade de reproduzir. Então, querem reproduzir o que o Lacan disse, o que o Skinner, mas então a gente tem que ousar. Então, o Barenblit, as forças ativas do Barenblit permanecem porque ele nos ensina a ousar viver, ousar lutar, ousar criar. E esse é o primeiro caminho da descolonização da consciência, das práticas. Então, assim, não tem como, né? Brasil 2022, necropolítica, a gente achar que traduzindo o Lacan da década de 50 resolve os problemas que vivemos hoje. Né? Lacan, na década de 50, a gente não tinha nem televisão em casa, né? Eles nunca imaginaram que a gente ia ter internet, esse desenvolvimento tecnológico. É outra subjetividade, são outros processos. Então, eu vejo assim, o Gregório em mim, o Gregório em nós, é a aposta na vida, na transmutação, na potencialização. E para isso a gente tem que descolonizar nossos conscientes
e experimentar a vida, né, e sair dessa tentativa de sermos uma boa cópia. Então, ousar criar, ousar pensar é assumir a dissidência que somos, essa diferença e é a potência das diferenças. Jorge, és tu. Eu fico pensando que a Nise e o professor Gregório, a doutora Nise e o professor Gregório, eles têm algo que é muito importante, a intensidade da vida, né? Então, a teoria ela não é um artefato para que a pessoa consiga uma aparição, né? Eles pensam para transformar o cotidiano e, ao transformar o cotidiano, inventam novos pensamentos e por isso que a gente tem neles essa boniteza, não só no amor aos gatos, que eles também compartilharam, mas com essa ideia de que um pensamento faz sentido se ele é capaz de ser inspirador da minha vida. Se está divorciado, ele não tem a força. E aí eu fico pensando que essa questão é muito próxima. Porque quando pergunta, e o Milton coloca uma pergunta que eu queria dialogar com ela, pensando Nise e pensando o esquizodrama na clínica antimanicomial, num CAPS, que é isso. Você pensar a dona Nise no fundo de um hospício com um ateliê, a grande questão do pensamento da medicina foi: não vai funcionar, não vai ter qualidade, não vai ser operativo. E, no entanto, a realidade mostra. O CAPS a gente vivencia esquizodramas, e os esquizodramas hoje eles já fluem porque eles estão na cultura do CAPS. Mas ele foi construindo, passo a passo, essa cultura. E eu acho que ajudou algumas coisas para que ele fosse viável. Primeiro, que o nosso ego conviveu bem com a conceituação deles. Então, quando eu comecei, em 1992, a fazer esquizodrama no hospício, no hospital psiquiátrico, era uma sexta-noite, a gente ia com os estagiários. E os usuários gostavam muito, mas eles acabavam com o nosso ego, porque eles falavam assim: hoje vai ter teatrinho, vamos brincar à noite? Agora, e por que funcionava? E eu queria trazer uma lembrança do professor. Um dia ele machucou o fêmur e ele estava hospitalizado. Eu e Fátima ficávamos junto com os outros companheiros ali com ele. Então, a gente saiu do esquizodrama do CAPS e fomos para o hospital. E a gente contou o esquizodrama. E ele conceitou uma resposta para o nosso amigo, para a pergunta: é preciso meter o corpo. Se o terapeuta se coloca, se ele vive, se ele realmente ele contagia, e pouco a pouco isso vai criando algo que é muito mais fácil para o esquizo, que já está propenso à invenção, que já está aberto a novas possibilidades de existir para além do trilho da normalidade, do ego, do eu, do racional, do sensorial, do matemático. Agora, se o terapeuta não cria empoderamento para a atividade, com a presença viva dele, o outro vai espiar. E se espia, fragmenta. Porque a questão é estar experimentando. E aí contagia e intensifica um para o outro. Não sei se a conversa começou nesse sentido. Agora, e a gente também começou a perceber que, se era bonito, eles se sentiam mais chamados. Então, por exemplo, se eu faço um aquecimento e levo bolhas de sabão,
uma música de ciranda encantadora, eles entram e fica mágico, porque o espaço fica lindo e isso os chamam a estar presente. Então, são Sim. lições. É preciso estar presente, é preciso que a palavra não seja vazia, mas que ela seja capaz não só de corporear, mas que ela traga o corpo junto, a intensidade, e que seja alegre, artístico, contagiante, e que use um pouco o brincar. Porque quase sempre a gente faz uma terapia muito sisuda, e o outro não se reúne chamado por paixões tristes. Se eu consigo mobilizar as paixões alegres, o outro se sente convocado, chamado e faz presente. Sim. Patrícia, quer falar? Então, acho que a pergunta e o comentário de uma companheira, né, é muito pertinente, porque penso que tanto a Nise quanto o Gregório tornaram realmente conhecimento como o mais potente dos afetos. E quando eu falo isso, inspirada no André Martins, o que quer dizer? É tornar o conhecimento intervenção criativa no mundo, afetar-se pelo conhecimento como força ativa, força criativa. E a Nise fez isso, e o Gregório fez isso. Então, acho que eles não se conheceram, mas acho que são seres, que são essas pessoas, efeitos que nos inspiram. E acho importante também, porque a Nise escreveu um livro maravilhoso em que ela conversa com Maturana e Spinoza. São cartas a Spinoza. Todo mundo sabe que eu sou meio viciadinha em Spinoza, né? É a minha maconha diária, assim, funciona super bem. Essa história de entender os afetos como forças e não como sentimentos, mas como potências de afetar o mundo, modificá-lo e ser afetado pelo mundo, modificar-se, que são movimentos simultâneos, né? E, e o Spinoza traz essa história de o que nos acontece, que é no nível da paixão, né? Do passivo, né? Do pathos, da paixão, como diz. Pathos é uma expressão muito mais nietzschiana, mas o que nos acontece pode nos destruir, porque são encontros hierárquicos, opressivos, dominadores, segregativos, cínicos, sacanas, como são os encontros, quando a gente escuta um encontro, escuta o despresidente falando, me adoece, sabe? Me despotencializa totalmente. E mais essa gangue toda que está aí, né? Milton Ribeiro, o cara da Caixa Econômica, mais uns 200 e tantos malucos. E até gente perto de mim, que me deixa muito constrangida e muito impotente. E o Spinoza fala dos bons encontros, a partir das paixões, aquilo que nos potencializa e nos favorece devires, né? Nos tornamos muito maiores do que os termos presentes no encontro. Então, a Nise me é muito querida pelo apreço a Spinoza, mas acho que o Gregório trouxe um elemento bacana também, assim como a Nise foi pelo paradigma ético-estético, a ética da intensidade, a estética através da produção pictórica, através do desenho. Gregório foi direto lá no corpo, né? Não que o desenho não seja corpo, porque é sempre corpo. A minha mão, o papel, o que eu vejo. Mas eu acho que o Gregório trouxe essa possibilidade da gente pensar o corpo, né, como multiplicidade de forças no encontro com outros corpos do mundo, né? O corpo do psicótico, o corpo do negro, o corpo da mulher pobre na rua. Eu trabalho numa área, na saúde pública, numa área de risco, na periferia, e uma das coisas que mais me
encanta, e olha, eu não sou religiosa, é que às vezes eu estou passando num lugar e eu encontro uma mulher periférica, negra, velha, com os netos levando para a escola, e ela fala: Deus abençoe seu dia. E eu sempre penso: ah, mas deve ser o Deus de Spinoza, aquele da potência, né? Só pode. Eu acho, eu vou para o trabalho toda alegria, assim, vamos atender, né, galera? Então, acho que a Nise trouxe isso do encontro ético-estético, do encontro a partir de uma ética do intensivo, né, daquilo que nos mobiliza, que está fora da forma, né? O intensivo está fora do extensivo, banha o extensivo, o formatado. Ela trazia aquilo que está informe, não formatado. E o Gregório botou o corpo, né? E acho que tem uma coisa que foi falada, não sei por quem, é dessa importância do brincar. Realmente me tocou essa colocação do brincar, porque eu acho que os dois faziam isso, como se fosse brincadeira de roda. Mas era uma roda bem autogestionária, né? Ô, roda boa! Pois bem. O pessoal, pode falar. Tudo bem, Patrícia? Patrícia? Sim? O Beleza. nosso tempo venceu aqui, o tempo do relógio, né? Agora, eu vou ler para vocês algumas coisas que as pessoas escreveram aqui no chat. Roberta dizendo, cachoeira de lágrimas por aqui, fechando o congresso de melhor maneira, sentindo. Ótimo congresso, parabéns, CRPMG, excelentes palestras, gratidão. A Denise Sena diz, parabéns, Jorge, muito obrigado por trazer de forma apaixonada um assunto tão sensível. Obrigado pela mesa cheia de estrelas, vocês brilharam. Ana Patrícia, quanto conhecimento prazeroso, encantado com a mesa e o assunto, bom saber que Belo Horizonte sempre foi palco das mentes brilhantes. E a Roberta nos manda, que acho que é um jeito legal de a gente, se vocês não tiverem outra questão para colocar, mas eu achei legal que ela produz um verso, né? Ela diz um poemazinho, ela diz assim, deixa eu fechar isso aqui, que esse trem fica abrindo e me atrapalhando. Ah, tá. Eu achei que eu tinha saído. A Roberta diz, 4 vozes, 4 fases de Gregório, desde o quarto, biblioteca ou escritórios. Encontro potente, 10 caminhos para se inventar os próprios afeto, ação, como pista palpite, ainda vive Baremblé. Esse é um bonito Que verso da lindeza, Roberta. né? Também achei tocante. Vocês querem, algum de vocês quer fazer algum outro comentário? Ou podemos nos abraçar virtualmente? Então é isso, gente. Carinhosamente abraçando vocês, pessoas que eu amo, viu? Muito bom, muito bom. Gente, obrigada, Tentar aqui. obrigada pelo convite. Me senti muito Pois é. honrada. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz que a gente pudesse ter esse encontro. Gente, Um beijo. até. Vamos em Até. frente. Tchau, tchau.